Agora nós teremos o nosso primeiro painel 2024 de oportunidades, atualização dos processos seletivos das empresas aéreas. O nosso primeiro painel ele está recheado de informações. Nós vamos trazer aqui ao palco os profissionais de RH para dividir um pouquinho conosco quais serão os recrutamentos. Então, tanto para piloto, comissárias, as pessoas de linha aérea, né, que buscam essa oportunidade. Irão participar, então, desses painéis as empresas aéreas Azul e Latam. Então, eu vou chamar inicialmente ao palco a Azul. Primeiro, o Heitor. Ele é coordenador de recrutamento de pilotos na Azul, Linhas Aéreas e Azul Conecta. Ele atuou como instrutor de solo durante 5 anos na frota EJET e hoje ele está como primeiro oficial do A330. Gostaria de dizer que para o Heitor nunca passou pela cabeça dele desistir, ele sempre quis ser piloto e mesmo que ele ouvia algo que fosse contrário, alguém que quisesse colocar um empecilho, ele usava isso como um impulso para chegar mais perto do sonho dele. E isso nos incentiva muito. Então, com vocês, Heitor. Pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês mais um ano. Eu queria agradecer essa apresentação da Sabrina, ela é incrível. E ontem a gente teve uma conversa por telefone e ela me perguntou, ela falou, Heitor, o que não te fez desistir até agora? Como que te impulsionou? E eu falei essa frase para ela. E ela falou, foi ontem, anteontem. Ela falou, posso introduzir a tua palestra com essa frase? Eu falei, pode. Duvido que ela ia lembrar. E ela lembrou e falou tudo certinho. Eu queria ter tua memória, Sabrina. E puxar uma salva de palmas para vocês, Feliz das Mulheres. É um prazer estar aqui nesse momento, nesse dia. Esse ano foi bem próximo. Então, parabéns para todas vocês. Vocês fazem nossos dias muito mais felizes e nossa aviação muito mais segura. Uma salva de palmas para vocês. E agora, nós vamos chamar, então, a Tatiana Bittencourt, que é analista de atração de talentos, sênior na Azul Linhas Aéreas, é formada em psicologia pela Univeiga de Almeida, tem MBA em gestão de pessoas e também é formada em programação neurolinguística com física quântica. Com vocês, a Tatiana. Bom dia, gente, tudo bem? Cheio, tô nervosa. Psicóloga nervosa, é assim que é. Um dia ela tá aqui, outro dia somos nós. Gente? Ele não é de RH, ele não... Tô brincando. Mas obrigada aí pela participação de todos. É muito importante estar aqui, falar um pouco da Azul, falar um pouco do nosso processo. Enfim, estamos aqui para tirar dúvida de vocês. A gente quer todo mundo aí na aviação, na Azul principalmente, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado aqui. Mas a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês hoje, tá bom? E falar um pouco mais desse processo, como está sendo feito. Trabalho com comissário e piloto dentro da Azul, no time de atração. Então, estou ali junto com o Heitor e com o time de comissários também, fazendo toda a parte de seleção, tá bom? Recrutamento e seleção. Vamos lá, gente. Quem estava aqui ano passado? Bastante gente. Outras não. Então, vou falar algumas coisas mais rápido, outras vou passar um pouco mais devagar, mas quem tiver dúvida, no final a gente vai abrir. E tem muita gente da Azul aqui, quem está da Azul aqui comigo, e que pode responder muita coisa também. Então, a gente está sempre de crachá, podem perguntar nos intervalos, tá bom? Bom, eu começo falando um pouco mais da Azul, né? Da história da Azul. A Azul tem 15 anos aí, no mercado. A gente brinca que a gente debutou esse ano, né? Então, 15 anos é uma história. A gente tem mais de 150 destinos, mais de 15 mil tripulantes, então a gente faz parte desse processo e desse time aí de atração, né? Ano passado, a gente teve mais de 2.821 contratações e algumas promoções internas. Também vamos falar isso no decorrer do dia aqui. Processo de programa de voluntário, né? Hoje, esse número é muito cíclico, então já acabei de saber que já estamos mais de 6 mil, já mudou. A gente tem um programa muito forte dentro da Azul, a cultura da Azul é muito forte, né? Então, provavelmente vocês já escutaram falar, enfim, então, e a gente vai falar um pouco mais depois sobre isso, mas temos mais aí de 30 mil beneficiados com o nosso programa voluntariado.
Quando a gente fala de mulheres da liderança, a gente tem mais de 44 mulheres aí na nossa liderança. Aqui tem algumas fotinhos delas, algumas diretoras, enfim, né, gerentes. A gente assinou o Pacto da ONU também de mulheres, então acho que isso é importante falar. A gente tem esse compromisso com as mulheres, né? A gente está com um time todo aqui de cultura, de impacto social, enfim, a gente tem isso aí como premissa dentro da nossa cultura e está todo mundo engajado para isso. A gente ganhou um prêmio também quando a gente fala de impacto social, né? A gente ganhou um prêmio ano passado. A gente faz mentoria para esses jovens em vulnerabilidade. Essas bolsas de estudos, a gente vai falar um pouco mais depois da Associação Voar também, que é um programa super legal para a gente. Mas isso aqui está um pouquinho do que a gente tem feito aí de bolsas, de tecnologia, enfim, oportunidades que a gente distribui para pessoas em vulnerabilidade. Isso aqui provavelmente vocês já viram em muitos lugares, vocês já conhecem, enfim. Falando um pouco dos nossos valores, né, de segurança, consideração e integridade, são paixão, inovação e excelência. Ter o melhor emprego, né, é a nossa missão. Eu tenho o melhor emprego da minha vida. E fazer com que esse cliente voe, né, tenha o melhor voo da sua vida também. Então, isso é muito forte na gente, tanto como pessoas internas quanto os nossos clientes. A gente tem esse mesmo olhar, tá? Tanto externo quanto interno. Agora, para a parte boa. Esse aqui são um pouquinho dos nossos números, né? Quando a gente fala de piloto. Heitor está aqui para me ajudar a falar um pouquinho sobre isso também. A gente quer mais e mais, tá, gente? A gente, hoje, é a primeira companhia, a companhia aérea com mais mulheres na aviação pilotos do Brasil. Tá? A gente hoje está em torno de 4,5, né? Dentro desses números aí que a gente falou, a gente tem um número de 2.269. Isso também é cíclico, né, gente? Enfim, então isso vai aumentando. Cada turma de inicial, principalmente, né, que estão iniciando na companhia, que a gente faz o processo, a gente tem mulheres. Então, essa turma de março a gente entregou com 5 mulheres, tá? Que entrou agora, recente. E esse número a gente quer que cresça cada vez mais. Estamos muito, muito, muito esperando vocês lá no nosso processo. Ninguém pode copiar. E isso faz o céu ainda mais azul. Aqui temos muitas histórias para contar, coisa boa para ouvir. Sejam aquelas que transbordam os olhos ou as que fazem a gente rir. Tem gente que cresceu aqui de vários jeitos, sempre com integridade, sendo um exemplo do bem. E isso faz a Azul crescer. E sabe o que faz parte da nossa Azul? Voar pela primeira vez. Entender o porquê de nada ser mais importante que a segurança. É sonhar alto e poder estar aberto ao novo, de mãos dadas com a inovação. A gente observa as pessoas, percebe elas e atende do jeito que elas são, sendo cliente ou não. Na nossa Azul, cuidamos de gente, da nossa gente. Sempre com consideração e respeito. Está na nossa essência reconhecer a excelência dos nossos tripulantes, que são impecáveis no que fazem. Temos paixão por aquilo que somos. E você também, a gente sabe. Esse é o nosso jeito de continuar construindo juntos a melhor companhia aérea do mundo. O que nós somos é nosso, é Azul. Bom, gente, isso aqui é um pouquinho para vocês conhecerem mais a Azul. A gente é de pessoas para pessoas. Quando a gente fala isso é muito Azul, isso a gente tem esse costume de falar dentro da própria companhia, né? De falar, nossa, isso é muito Azul, é muito da nossa essência, é muito da nossa cultura. Tá bom? Agora eu vou passar a palavra para o Heitor, para ele falar um pouquinho mais. Antes disso, eu vou falar da Associação Voar. A Associação Voar é um projeto que a gente tem aí dentro da Azul, que a gente também financia esses cursos para pilotos, comissários, enfim, mulheres também. A gente vai acabar agora iniciando uma turma de tripulantes que estão terminando o curso de comissários e pilotos, e a gente vai iniciar com essas pessoas no processo seletivo. Então, a gente tem um projeto muito legal na Associação Voar, né?
Eu sou uma contribuinte da Associação Voar dentro da companhia, onde a gente ajuda custeando, né, esse valor do curso para as pessoas que estão em vulnerabilidade ou que não têm financeiramente o valor para conseguir se formar como piloto, como comissário e outras áreas também, tá bom? As aviadoras, né, que é um pouco da nossa parceira, e a escola recomendada, que o Heitor também vai falar isso um pouquinho mais na frente. Obrigada, já eu volto. Obrigado, Tati. Pessoal, então, só como a Tatiana falou agora, a Azul é uma empresa de pessoas para pessoas, a gente tem esse lado muito humano, oportunidades internas para piloto. Eu entrei na Azul como copiloto, tive a oportunidade de migrar para o administrativo, e é nisso que a gente aposta, que vocês tenham um crescimento exponencial ali na empresa. Aproveitem cada oportunidade que vocês tiverem, seja ligada diretamente ao voo ou a outras áreas que vocês queiram se desenvolver. Acredite, eu nunca pensei que eu fosse ocupar essa posição que eu estou hoje, e também nunca imaginei que eu fosse estar tão confortável de estar falando. Não estou falando que eu estou nervoso, mas à medida com que as coisas vão acontecendo, você vai aprimorando. Vamos falar um pouquinho. Esse aqui foi um evento que nós fomos, foi o evento Dama, eu vou começar só com ele. Eu fico muito feliz da nossa parceria com vocês e muito lisonjeado em a gente ser convidado e participar dessa causa tão nobre. Esse evento aconteceu em Porto Alegre o ano passado, e foi o evento de incentivar as meninas, né, o Dia da Menina na Aviação, em seguirem a carreira de piloto. Nós tivemos a oportunidade de estar com a Azul Conecta lá, e nós levamos uma aeronave, foi um Caravan rosa. A gente chegou com esse avião lá, foi super bacana. A gente estava com toda a nossa equipe de RH, a Jéssica, a Karen, que estão aqui, a Jéssica está aqui hoje, que piloto lá na Conecta, enfim, foi um evento super 10. O que eu fico mais feliz é de ver pessoas que estão aqui hoje, onde vocês estão no ano que vem, ou enfim, dentro da empresa. Muitas de vocês, em vários anos que eu venho aqui falar, eu me deparo em processo seletivo e depois no bem-vindo. Eu fico muito feliz. Saibam quão nobre é essa causa que vocês estão participando nesse momento. Quantas meninas aqui são pilotos privados? Só para eu saber. Quantas são piloto comercial? Quantas querem ser piloto? Show, legal. Quantas estavam aqui outros anos e hoje estão na Azul? Perfeito. A Isa não está aqui? Sofia? Ah, tá, mas eu lembro de vocês. Bom, então passando aqui fotos do evento que nós fomos. Foi um evento super 10, super legal. Esse é o avião que a gente chegou. As meninas aí da Azul. Aqui o evento do ano passado. E é isso aí. E esse foi o dia lá em Porto Alegre. Foi super 10. Vou falar um pouquinho então de processo, vou ser rápido e sucinto. Pessoal, a gente trabalha com 5 escolas, eu não posso deixar de mencionar o nome delas. Nós temos escolas parceiras, que assim como as aviadoras, nos fornecem piloto. A gente tem uma troca muito legal com eles, porque a gente tem uma série de feedbacks com eles, de como performam os alunos deles ali conosco nos processos seletivos, para que eles venham com um nível de qualidade cada vez maior. Então, é uma parceria muito direta com relação às escolas. Temos processo aberto para copiloto, na Azul Linhas Aéreas, e na Azul Conecta para copiloto e para comandante. Conecta para copiloto ainda é exclusivo para externo, mas assim no segundo semestre desse ano a gente vai abrir para público geral, para vocês, então se mantenham preparados. O que eu quero te falar para vocês com se mantenham preparados? Antes de aplicarem para a empresa, procurem entender para onde vocês estão aplicando. Procurem conhecer quais são os valores, qual é a missão que essa empresa tem, para ver se isso dá match. E você vai corresponder com o que a empresa espera de vocês e se a empresa vai atender todas as necessidades que vocês esperam. Será que a empresa tem a cultura que eu procuro? Será que a empresa tem missão, valores que eu procuro? Para que vocês também não se frustrem. Não estou falando aqui que a Azul é melhor e todo mundo aqui tem que aplicar para a Azul. Não é isso. Mas saibam para que empresa vocês estão aplicando, quais são os valores, se isso dá match com aquilo que vocês têm dentro de vocês e vocês esperam como empresa, para crescimento, enfim. É uma carreira que exige muita dedicação, muito tempo, muito investimento financeiro. Muitas vezes vocês desacreditam de vocês mesmos. Então, procurem se preparar ao máximo para aquele momento, aquele dia tão sonhado. Eu falo todo dia em processo seletivo, ninguém aqui é concorrente de ninguém está concorrendo com ninguém. Tem vaga para todo mundo. O principal concorrente que vocês têm são vocês mesmos ali naquele dia. Então, procurem se preparar e ser levianos com vocês mesmos, não se cobrem tanto. Procurem aproveitar a experiência de um processo seletivo como de fato uma experiência. Independente do resultado. Se for positivo, que legal, você saiu de lá e atingiu a meta de passar, enfim. Mas e se não der certo?
Leva aquilo como uma experiência. Procura balizar. O que será que eu deixei de lado? Óbvio, eu queria dar feedback para todo mundo. A gente não tem esse braço hoje para todo mundo externo. Mas procurem aproveitar a experiência de estar ali naquele momento, depois de tanto investimento. Bom, conecta. Essa é a porta de entrada para muitos de vocês ali. E por quê? Né? Hoje, com 150 horas, é a porta de entrada da Azul, é o Caravan. Essa aeronave ela tem muito impacto para a Azul, porque ela justamente faz jus ao nome dela. Ela conecta o Brasil e ela alimenta ainda mais a malha que a Azul tem. Então, ela tem uma representabilidade para a Azul muito grande. É muito importante a gente ter Conecta. Encarem a Conecta como, de fato, uma escola. É lá com que vocês vão aprender, crescer, se desenvolver como profissionais. E depois, obviamente, naturalmente, acontece a migração para as linhas aéreas. E a Conecta é hoje a nossa porta de entrada. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem como que é a operação, o quão desafiadora é essa aviação e como ela tem uma importância muito grande para a Azul. Então, esse foi um braço. Vocês viram o tipo de operação que acontece, é uma baita escola para vocês como piloto e um impacto gigantesco para a Azul, principalmente com relação à conectividade que ela traz, levando todos esses clientes para os nossos grandes centros de distribuição, como o Hub em Campinas, enfim. Bom, falar um pouquinho, mudamos nosso plano de carreira, aqui são nossos números. Nos últimos anos, aí de 21 até março de 24, nós contratamos mais de 700 pilotos. Isso é um número muito representativo. Nós promovemos mais de 400 copilotos a comandante, que também é um número altíssimo, e a nossa média de tempo de elevação, como menor do mercado hoje, em 6,6 anos. O que eu quero dizer com isso? Hoje, por volta de 6,6 anos, um copiloto pode se tornar comandante. E hoje, o nosso slogan, né, do novo plano de carreira na Azul foi: você protagonista da sua carreira. O que quer dizer isso? Hoje, na Azul, o piloto pode escolher exatamente como ele quer direcionar a carreira dele e ser responsável pelas decisões que ele toma. Por exemplo, estou aqui com o Stuck hoje ali atrás, ele está no Embraer, eu estava no Embraer até o ano passado e hoje voo 330. E foi uma decisão minha vir para o 330, porque me ligaram: Heitor, você quer... Tua previsão de elevação está para o ano que vem. Mas se você quiser voar internacional, mês que vem. Como eu não sou bobo e conheço o mercado da aviação e o Brasil, eu falei: eu não sei ano que vem como vai estar, eu prefiro ir para internacional mês que vem. E vim. Então, esse dinamismo e essa autonomia que esse novo plano de carreira traz, com que você seja protagonista da sua carreira. Falar um pouquinho dos mínimos, pessoal. Esses mínimos estão publicados no nosso site, nós alteramos os mínimos, tá? Com isso eu espero que eu veja muitas de vocês nos próximos processos seletivos. Nós estamos abertos com processo para comandante na Azul Conecta e para copiloto na Azul Linhas Aéreas. Na Azul Conecta, como eu disse, para copiloto é só para interno no momento. Mas, como comandante, vamos lá. Licença de piloto comercial tem que estar válida, teu CMA tem que ser válido, proficiência de inglês 4 ou superior é um diferencial. Para Conecta, a gente não exige CAL para nenhuma das posições, tá? Passaporte válido. Aí, mono, essa foi a mudança. Ele pode estar válido ou vencido a partir de agora.
IFR também válido ou vencido. Superior é uma vantagem, não é o item eliminatório. E as horas de voo, a gente coloca ali a partir de 150, tá? Isso para copiloto. Para comandante, tudo que eu falei, com mínimo de horas de 1.200 e tem que ter 100 noturnas, tá? Qual que é o grande diferencial de entrar na Conecta? O saving do multi. Vocês perceberam que eu não falei de multi aqui. Não precisa ter carteira de multi para ingresso na Conecta. E quando você transiciona para as linhas vindo da Conecta, não se faz necessário também tirar essa carteira. Então, o piloto aí tem um save hoje, eu acho que custa por volta de 30, 35 mil reais um multi. Esse é o saving direto. Para as linhas aéreas é um pouco diferente. Aí o ICAO ele tem que estar válido, né, por no mínimo 2 meses. Passaporte válido. Multi ou tipo válido ou vencido. IFR válido ou vencido. Visto americano foi algo que a gente tirou. Tinha muita gente que não tinha o visto e não conseguia tirar o visto americano. E a gente pensou, falou, putz, às vezes é algo que não depende das pessoas, né? Às vezes a pessoa se forma, faz a aula, faz prova, tudo, e barrou por conta de um visto que nem depende dela. Às vezes alguma coisa que não vai. Então o visto a gente tirou, tá? Jet Training precisa, PLA teórico também, superior é um diferencial, e as horas são 500 e a gente reduz até 300, tá? Então, eu acredito que esses são os novos mínimos e pode dar mais possibilidade para que vocês se inscrevam. Como que funciona a inscrição? Eu falo isso todo ano e eu vou repetir porque isso gera muita dúvida. Toda vez vocês veem a GUP aberta. Me inscrevo, não me inscrevo? Como que funciona? A GUP, ela de fato abre todo mês. Por que que ela abre todo mês? A GUP é uma plataforma que não permite com que vocês mudem o cadastro de vocês ali. Então, vamos supor que você colocou que você tem 150 horas e você fez 300, você seria triado para Conecta. Mas você precisa mudar essa hora para você vir para linhas. Como que você faz? A GUP, quando você coloca o seu CPF, ela não permite mudança. Então, a gente tem que fechar e abrir uma GUP todo mês para que permita com que você altere esses mínimos ou as suas qualificações para que você seja triado para uma outra seletiva, se for o caso. Então, se você se inscreveu e a GUP foi fechada e você não foi chamado, se inscreva de novo, tá? É super importante que você tenha sempre esse update ali no site, tá? Pessoal, tudo que vocês preenchem na GUP, eu falo isso, é o que tria o perfil de vocês de chamada e é o que qualifica vocês no processo seletivo, tá? Então, sejam muito sinceros nas respostas e prestem muita atenção no que vocês estão respondendo ali na hora de preencher a GUP. Mudamos o processo, temos uma parte inicial agora, que chama Aon, esse AON. Aon é uma plataforma britânica que é aplicada em processos na Ryanair e empresas lá fora, e nós trouxemos para Azul, só para o processo Azul linhas, para os demais não tem. Ela acontece antes de vocês receberem o convite. Antes da primeira fase vem a Aon. É um teste, tipo um Compass teste. Vocês vão ter testes cognitivos, de memória, enfim, de instrumentos, personalidade e uma prova técnica. Depois que vocês fizerem essa Aon, de acordo com a classificação de vocês, é que vocês vão ser chamados para as linhas aéreas. Para as linhas, tá? Eu estou falando, copiloto linhas é esse fluxo. E aí depois vem a primeira parte, que é a entrevista técnica. Passando nessa parte, aí vem o mapa, entrevista com RH, gestores e contratação. Essa parte de mapa e RH, a Tati vai falar um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Vou só complementar o que o Heitor também começou falando no início, em relação à Conecta. Como a gente está fazendo um processo mais interno, né, a gente também abre portas para vocês entrarem na Azul em outras áreas, né? A gente tem diversas áreas administrativas dentro do nosso centro operacional lá, né, de controle operacional. O próprio tem muita gente que vai para engenharia também, enfim, né? Então, eu acho que é importante vocês abrirem enquanto estão fazendo todo esse processo, né, de formação, de horas de voo e tudo mais, e também se candidatar internamente. Então, a gente deixa aberto para vocês. Na GUP também tem todas as nossas vagas através de lá. Vocês podem entrar por outras oportunidades e depois fazer processo interno. A Azul tem muito essa visão do processo interno, né? Comissário também, tem muita gente que vai para comissário, porque já está voando, já está naquela escala de voo, enfim, né? E depois migra para piloto, faz o processo interno e tem todos os requisitos dali, enfim, e aí o Heitor vai chamando isso conforme as horas de voo de vocês também, tá?
Falando um pouco do processo seletivo, né, a gente tem uma parte primeiro técnica, né, que foi o que o Heitor falou, hoje a gente tem a EIL, é só mais uma parte do processo, a gente só está falando dela porque mudou realmente, né, então não fiquem assustados, não é nada que mude, é muito mais um filtro para a gente, uma forma de como a gente vai receber vocês no processo, tanto técnico quanto na entrevista com o time de atração. E aí depois tem toda essa validação que o Heitor falou ali, né, desde da EIL, a validação do RH, o cadastro da GUP, o screening que é da parte dele também, que ele acaba fazendo junto com a gente. A nossa entrevista, quando a gente fala de parte comportamental, né, que é a parte de atração que vai olhar isso, a gente fala muito dos soft skills também, né? Olhar para esse outro lado, porque a aviação e piloto é muito técnico, né? Vocês não aprendem esse outro lado. E quando vocês vão evoluindo, e como o nosso tempo de elevação aqui é muito curto, isso acaba não sendo trabalhado. Então, quando chega lá para comando, quando você fala de gerir um avião, de ser comandante de um avião, a gente está falando ali de ser comandante de uma unidade de negócio, de um voo. Então, você tem gestão de pessoas, processos, enfim, né? E isso tudo com uma pressão muito grande, né, gente? Então, acho que isso tudo precisa ser trabalhado já desde já. Então, é importante olhar também, porque a gente já tem esse olhar atento, tá bom? Legal. Bom, pessoal, então aí eu já falei, para as linhas, essa foi a mudança. No simulador, nós tivemos também uma mudança com relação a GSI. O que é isso? Gerenciamento de situação inesperada. Tudo que baliza a mudança é tudo que a gente vê e tem de feedback do treinamento. Quais são as dificuldades que são encontradas lá no treinamento quando vocês são contratados. E a gente filtra isso, obviamente, na seleção. Essa GSI é durante o simulador. Então, o que acontece? Vocês vão ter uma situação inesperada que vai acontecer dentro do simulador. Seja ela falha de comunicação, sei lá, desprendimento de roda da aeronave, cliente passando mal. São cenários que são colocados para ver qual que é a reação de vocês como piloto ali num simulador, num voo por instrumento, como que vocês lidam com essa situação e gerenciam ela. Não estamos esperando nenhum gerenciamento da NASA, nada que a gente cobre dentro da Azul, mas é um mínimo de gerenciamento. Você vai declarar Mayday, você vai declarar PAMPAM, se você vai voltar sem pedir condição, ou se você vai pedir condição meteorológica para voltar, pista em uso, enfim. Então é isso que mudou. A entrevista, nossa, técnica permanece normal. São dois avaliadores, né? Um no simulador e um na entrevista. A gente não tem prova ali no dia. É um bate-papo de questões de regulamentos, performance, meteorologia, JEPSEN, tudo aquilo que vocês já sabem, já escutam falando aqui todos os anos. Pessoal, o desempenho de vocês, né? Eu sempre falo, é a junção dessas duas fichas. E qual a importância de vocês terem uma performance excelente, ou a melhor que vocês puderem entregar naquele momento? O teu score da seleção garante o teu equipamento para as linhas e qual que é a tua senioridade na empresa. Enquanto melhor você performa, melhor a probabilidade de você ser contemplado com um equipamento maior e um grau de senioridade também maior. E aqui, só um feedback geral das nossas principais dificuldades. Eu acho que a principal dificuldade que eu colocaria como número 1 é estar confortável para o dia do processo. Primeiro, manterem a calma, estar de fato convicto. Estou aqui, me preparei para isso. O principal ponto é vocês estarem bem consigo mesmos. Depois eu colocaria, obviamente, conhecer a empresa. Porque eu vejo que muita gente aplica para todas, eu entendo, eu fiz isso também, você vai aplicar para todas, aqui foi. Mas não é bem assim, aqui foi. Procura ver se tem match entre vocês e a empresa que vocês estão aplicando. E aqui no teórico, né? A gente vê ali dificuldade de desenvolver uma linha de raciocínio, são pessoas que começam um tipo de assunto e não conseguem terminar. Transmissão de linha de conhecimento, como que você transmite? Às vezes eu tenho conhecimento, mas não consigo transmitir. Conhecimentos muito superficiais. Dificuldade de aplicar tudo que eu tenho na teoria, na prática, ali na hora, quando a gente faz pergunta, de como aplica isso. No simulador, consciência situacional, varar a altitude, não manter a altitude que o avaliador te pediu para manter ali no simulador, setorização e localização, estabilização e aproximação, interpretar a arremetida. Esses são alguns pontos que eu sempre trago. Mantenham sempre esses pontos com vocês e se preparem para aquele dia. Pessoal, só finalizando, feedback eu vou deixar com a Tati agora, eu encerro a minha parte por aqui. Esse é um projeto que a gente queria muito fazer com todo mundo que faz processo seletivo conosco, a gente não tem braço para isso, e é um processo que a gente faz com todos os internos que têm sucesso. E a Tati vai falar um pouquinho, eu me despeço aqui, obrigado mais uma vez pela oportunidade, espero ver vocês nos nossos processos seletivos, e abracem todas as oportunidades, o mercado está muito quente, se preparem.
Agora nós vamos para a Latam. Então agora nós vamos chamar a Jessi Nunes. Ela é analista de recrutamento e seleção na Latam, formada em psicologia, gestão de RH com extensão em diversidade e inclusão. Pós-graduação em comunicação e marketing, há mais de 10 anos no mercado de turismo e aviação. Hoje ela é responsável pelo processo seletivo da tripulação de cabine comissários na Latam. E convido também a Juliana Musial. Por favor, Jessi. Bom dia, senhoras e senhores. Espero que estejam todos bem. É uma honra estar aqui nessa ocasião, estar aqui hoje, principalmente por fazer parte de dois marcadores importantes. Primeiro, por ser mulher, né? E por ser preta também. Então, estar aqui como símbolo de encorajamento e de motivação para outras mulheres é uma realização, é uma satisfação muito grande. Então, obrigada pelo convite. Então, agora, eu vou chamar a Juliana Musial. Ela é nossa analista de recrutamento e seleção na Latam, graduada em psicologia na Universidade do Grande ABC. Possui mais de 10 anos de experiência na área de RH e hoje é responsável pelo processo seletivo da tripulação técnica pilotos na Latam. Com vocês, Juliana Musial. Muito bom dia a todos e a todas. Sempre um grande prazer fazer parte desse dia. A gente sabe tudo que envolve, expectativas e sonhos. A Jessi vai introduzir com a parte de comissários e aí a gente depois vem falando um pouquinho mais no detalhe referente a pilotos, tá? Então, eu espero que vocês tenham uma experiência surreal e que vocês possam sair daqui, se não com todas as respostas, mas com a grande maioria sanada de dúvidas, como funciona e que a gente tenha um dia muito agradável, tá bom? Bom, só reforçando a apresentação, atualmente eu sou facilitadora do núcleo de tripulação de cabine. É uma realização pessoal também, participar desse projeto cheio de sonhos, movido por sonhos, é literalmente experienciar a materialização desses sonhos, né? Porque não é do dia para a noite que alguém decide, vou ser comissário, vou lá me postular e agora eu sou. É uma construção até chegar lá e fazer parte de uma equipe e dar o seu melhor. Eu trouxe aqui para vocês hoje algumas etapas do nosso processo. Hoje, na Latam, nós estamos trabalhando continuamente para seguir o nosso propósito, né? Nós cuidamos para que os sonhos cheguem aos seus destinos e fazer isso acontecer, ser a ponte que vai conectar esses sonhos aos destinos, é um trabalho contínuo. Hoje, no processo, nós estamos trabalhando para que ele seja cada vez mais inclusivo e mais diverso. Então, nós possibilitamos que candidatos do Brasil inteiro, né, até, ouso dizer, até do mundo, participem, porque nós atuamos de uma forma híbrida. Então, as nossas etapas, elas iniciam sempre no online. Isso facilita a jornada de várias pessoas, também para adquirirem experiência num processo seletivo, para entender e compreender qual é a dimensão dessa oportunidade que a pessoa está se postulando, e aí, a partir disso, ela se preparar cada vez melhor. Nós também atuamos de uma forma muito transparente. Todas as nossas etapas, elas estão previstas em um edital. Nós reunimos todas as informações importantes do processo para que o candidato consiga ir se guiando, né? E também para que ele não chegue e não seja pego de surpresa. Então, tudo lá está muito claro. Nós deixamos de uma forma muito objetiva, com uma linguagem acolhedora e empática, porque também a maioria das dúvidas que surgem são referentes às próximas etapas, o que vai acontecer, será que eu fui esquecido? Meu Deus, ela esqueceu meu CPF, Jessi, me manda um e-mail, pelo amor de Deus. E tudo isso, estando dentro do edital, já facilita também a nossa comunicação durante todo o processo. Hoje, na Latam, nós estamos muito comprometidos em proporcionar que
seja um lugar de trabalho que respeite as diferenças, que cada um tenha a sua individualidade e que isso desperte nas pessoas, né, a consistência da nossa proposta de valor interno, que desenvolva os potenciais da sua carreira. E isso é muito importante, porque quando a gente vislumbra uma oportunidade, a gente quer fazer acontecer, né? Principalmente por ser uma oportunidade que precisa de uma preparação contínua. Hoje, esse ano, né, nós abrimos o processo seletivo, agora em fevereiro. Foram 5 dias muito intensos. A gente reconhece que esse é um processo muito robusto, muito disputado. Pessoas, e como nós abrimos a porta para que essa experiência, né, desperte a esperança e pessoas do Brasil inteiro possam participar. Contamos com mais de 15 mil inscrições esse ano. Então, vocês começam a compreender a complexidade que se dá nessas análises. Então, nós trouxemos também um pouquinho dos filtros que são aplicados nos requisitos obrigatórios. Na Latam, o diferencial das nossas oportunidades é que o idioma ele não é um item de caráter eliminatório. Então, nós aplicamos os testes, mas isso não vai te desabonar em nenhum momento ali das fases que compõem o processo seletivo, tá, gente? E os requisitos obrigatórios é você ser maior de 18 anos, você ser formado no ensino médio e possuir as documentações obrigatórias regulamentadas pela ANAC, que é o passaporte válido, o certificado de vacina amarela, com o certificado internacional, né? E ter o CMA válido. A única questão que nós pedimos aqui é que o CMA tenha a validade mínima de 1 ano, para que nós possamos seguir com esse processo e você esteja dentro dos parâmetros que a gente precisa. E aí, falando um pouquinho da jornada do processo seletivo, que a maioria das dúvidas giram em torno disso, mesmo que esteja no edital, a gente entende que a ansiedade, a vontade de fazer parte, tudo isso vai gerando essa questão, né, de ter dúvida entre as etapas. Como eu disse, esse ano nós abrimos 5 dias de inscrição, mais de 15 mil candidaturas. Para nós isso é muito especial. Significa que a nossa proposta de valor interno ela está indo para além das paredes corporativas e as pessoas se identificam, né? Querem conhecer o mundo, querem desenvolver suas carreiras e, mais do que isso, se sentem pertencentes do que aquela proposta está querendo dizer, né? Captaram a mensagem e se sentiram acolhidas com isso. Isso, para nós, é muito importante também. Na etapa de inscrição, o que é muito importante é que vocês saberem, e aí é uma dica de ouro também, é que agora nós não trabalhamos mais com o vagas.com e com nenhuma outra plataforma. Então, todo o cadastro, toda a etapa de candidatura, ela é feita através do nosso site e na opção Trabalhe Conosco. Toda a gestão do processo é feita a partir do nosso Trabalhe Conosco. Então, mantenham a base de dados de vocês atualizadas, entrem sempre lá, dá uma olhadinha nas oportunidades que tem disponíveis, porque, como vocês viram, eu acho que pegou muita gente de surpresa. Pré-carnaval, a vaga estava lá, a disponibilidade estava lá, muitas pessoas tentando se postular e, de repente, se você foi pego de surpresa mesmo, se você não estava preparado, não tinha atualizado os seus dados, você pode ter perdido aí a oportunidade que era sua. Depois da candidatura, passamos pelas triagens iniciais e pelos testes. É importante dizer que as triagens iniciais é a inteligência artificial que faz. Por isso, a importância de você se preparar, deixar o seu conteúdo lá, as suas experiências, as suas especificações e, principalmente, a documentação atualizada. Porque daí isso serve de parâmetro para que a gente consiga conduzir o processo de uma forma saudável, de uma forma justa também com você. Porque teve muita gente, ai, meu documento estava errado. Poxa, você precisava ter se preparado para isso, para que você não caia nessa malha fina aqui das triagens iniciais. Compõe também os testes
cognitivo, comportamental, os testes técnicos. E aqui outra dica de ouro: se preparem, procurem um ambiente que vocês se sintam seguros, acolhidos, durmam bem. Chegou o e-mail dos testes, deixa um tempo ali para você internalizar que chegou, que essa oportunidade está batendo ali na porta, para que você possa se sair bem. E isso não seja um requisito impeditivo de você dar continuidade no processo. Porque, a partir das notas do processo, sim, o ranking existe. Existe um ranking até para que a gente possa eleger as pessoas que estão preparadas realmente para fazer parte da nossa equipe de tripulação. O ranking ele é pré-estabelecido. Como eu disse, mais de 15 mil pessoas, a gente precisa entender como essas pessoas estão preparadas, como essas pessoas estão vindo para a Latam, se realmente faz sentido a nossa proposta para elas, se elas estão adequadas. Então, isso exige preparo, exige atenção e exige calma. Após a triagem inicial e os testes, os elegíveis seguem para a dinâmica em grupo. Então, aí, eu vou dar outra dica de ouro para vocês, que vocês precisam realmente saber quem é você. A dica de ouro é essa: autoconhecimento, galera. Autoconhecimento vai te levar para o próximo passo. Porque você chegar numa dinâmica de grupo e você não conseguir ter uma comunicação assertiva, você não conseguir ser objetivo, você não conseguir iniciar e finalizar uma frase, isso é um impeditivo para você concluir e chegar no seu sonho com êxito. Então, se preparem dessa forma. Na hora, a gente entende que vocês se prepararam, tem os textinhos decorados, tudo lá está certinho nas anotações de vocês. Mas deixa aquilo de ladinho, respira fundo e é você com você mesmo. Então, a dica de ouro da dinâmica de grupo é essa: sejam genuínos, autoconhecimento. É o que vai te garantir chegar na próxima fase. Aos aprovados, a entrevista com o gestor. Nessa etapa, a gente solicita que vocês gravem uma videoentrevista, né, para que componha os dados da dinâmica e você já chegue ali para o gestor com algumas informações pré-estabelecidas. A gente fala que é online, não vai ter conexão. Tem conexão, sim. A partir daqui, a gente já está permitindo que várias pessoas possam participar do processo. E nessa dinâmica de inclusão, a gente entende a importância de cada um participar e o quanto é importante também a gente conhecer vocês no detalhe. E aí, a partir da videoentrevista, o gestor consegue captar um pouquinho da sua essência para que, quando ele for se apresentar de forma presencial, esse vínculo já esteja pré-estabelecido. Jess, então é presencial a entrevista com o gestor? Sim. A candidatura, as triagens e a dinâmica em grupo são etapas online e a entrevista com o gestor é uma etapa presencial. E aí, como ocorre isso? Nós estivemos estudando nos últimos anos como que isso se daria de uma forma inclusiva, para que todos pudessem permanecer no processo participando. Então, a partir disso, entendemos que o gestor indo até o candidato facilita, mais uma vez, para que ele possa dar continuidade no processo, né? Então, as principais bases do Brasil que a Latam opera, esse gestor ele vai chegar lá para fazer esse atendimento presencial. Passando na entrevista com o gestor, antes, outra dica de ouro também. Além da comunicação assertiva que você precisa ter, você também precisa estabelecer e saber o porquê você está ali, né? Então, o autoconhecimento na dinâmica de grupo vai te auxiliar a chegar na próxima fase, e a comunicação assertiva e a certeza de que você está ali porque você quer estar, porque você merece estar, porque você foi capaz de chegar até aquela fase, também pode te garantir muito êxito para que você continue evoluindo no processo. Então, vejam, o tempo todo a gente está falando aqui de autoconhecimento. Você realmente quer ser tripulante de cabine? Você sonha com isso? Você quer que esse sonho chegue realmente ao destino? É isso que a gente está buscando. Pessoas que sabem o que quer e para onde vão.
Passando da entrevista com o gestor, aí inicia a fase de validações de RH. E esse ponto é muito importante porque no processo desse ano, por exemplo, nós pedimos algumas documentações obrigatórias lá no início, e eu acho importante frisar que algumas pessoas, né, foram se postulando, outras talvez não compreenderam a complexidade dessas documentações, e é aqui que a gente consegue ter o parâmetro e fazer essa varredura para os próximos habilitados para seguirem no processo. Na etapa de validações de RH, entra o exame toxicológico, entra o exame admissional, a solicitação de documentos, e o que também é importante eu frisar, que tudo isso é processo seletivo, tudo tem caráter eliminatório. Poxa, Jessie, eu comecei o processo lá em fevereiro, agora nós estamos em agosto. Eu posso ser eliminado do processo? Sim. Se você não cumprir com algum dos requisitos, você vai ser desligado do processo e aí a gente vai te aguardar numa próxima oportunidade. Aqui também é importante eu dar outra dica de ouro, que também faz parte do autoconhecimento, é quando a gente reconhece a resiliência do candidato. Se por algum motivo, durante o processo seletivo, você foi descontinuado e o seu sonho é realmente estar ali, não desistam. Vamos ter aquele olhar intrínseco, olhar para dentro e perceber qual foi o ponto de atenção que às vezes a gente deixou passar, o ponto que a gente pode desenvolver melhor para, numa próxima oportunidade, eu garanto para vocês que as portas estarão abertas, a gente vai te receber com muito cuidado e empatia e você vai estar melhor preparado. É assim que você vai saber aonde foi que você precisou desenvolver. Passei por toda essa etapa, já descobri, continuei ali no banco, ninguém falou nada ainda? Não. A gente cuida, tem essa empatia aí com a ansiedade de todo mundo, porque a cada etapa a gente entende, né? E agora, o que eu faço? O que eu faço? Nós enviamos um status mensal para os candidatos, então ninguém fica sem resposta. Se por algum motivo alguém aqui não recebeu um e-mail ainda, está fazendo parte do processo e não recebeu um e-mail, não sabe onde está, o que vai fazer, me procura, a gente pode sanar essa dúvida, mas o ideal é que todos saibam onde estão e tenham essa comunicação ela é contínua, tá? Como eu sei, então, que agora eu sou da equipe de tripulação de cabine, que eu sou efetivamente um colaborador Latam, quando chega a carta proposta. É na carta proposta que você tem a garantia que o seu processo seletivo acabou, que agora você é o mais novo tripulante de cabine da Latam e que você faz parte do nosso quadro. Na carta proposta tem as informações de salário, a base que você vai atuar, e aí sim é a materialização desse sonho que eu falei lá no início. É muito gratificante fazer parte dessa trajetória. Após a carta proposta, vocês recebem a comunicação da integração, que é presencial, as instruções de passe aéreo que nós emitimos para que vocês venham para São Paulo para concluir o curso inicial e depois a instrução em rota. Então, como vocês viram, é um processo muito detalhado, robusto, muito disputado, mas, ainda assim, nós seguimos trabalhando continuamente para que esse processo possa ser cada vez mais simples, cada vez mais empático, agindo na transparência e na justiça, para que todos esses sonhos cheguem aos destinos. E eu, muito feliz em ser a ponte que vai conectar esses sonhos aos seus destinos. Obrigada pela oportunidade, pessoal. Falar depois da Jessie é até difícil, né? Bom, mais uma vez, muito bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. A ideia é passar um pouco mais sobre o processo agora de pilotos, e como a Jessie já deixou o canal aberto, eu também já me coloco para que, assim que tiver as brechinhas, para a gente ir sanando caso o tema que você gostaria de ouvir não for abordado nesse momento agora, tá bom? Bom, então eu começo falando um pouquinho sobre a descrição da vaga, trazendo sobre comandante e copiloto, né? Falando
da diferença de um cargo para o outro. Então, hoje, para ser comandante na Latam, pede-se no mínimo de 5.000 horas enquanto piloto, e dessas 5.000 horas, você precisa apresentar 500 horas em comando. Tá? Alguns requisitos também nós tivemos uma atualização, e eu vou falar um pouquinho sobre eles para vocês. Então, hoje, para comandante da linha passageiro, ICAO 4 ou superior, nós precisamos desse documento válido. CMA válido, o que nós trazemos como diferencial hoje é o IFR, então se você não tem ele válido, nada tem como impeditivo de você se postular à nossa vaga. Tá? Passaporte brasileiro é um requisito. Diferencial é o visto, assim como o Heitor trouxe, a gente, ao longo do processo, vem encontrando alguns entraves, né, que fogem do candidato, então isso também é feita essa análise, e hoje no processo, tanto para comandante quanto para copiloto, ele é um requisito desejável. Tá? Para comandante em específico, nós trazemos o diferencial como ensino superior completo, e precisa ter disponibilidade para trabalhar ao nosso Brasilzão afora. Tá? Falando um pouco sobre o copiloto e o que difere do comandante. Então, premissa de ICAO 4 ou superior válido precisa, CMA, o IFR também vem como algo diferencial, se você tem é um plus, mas nada que te impeça de se postular à nossa vaga de copiloto. Passaporte brasileiro mandatório, o visto também entra como um diferencial, e um comparativo com o comandante. Para copiloto, o curso superior ele é mandatório, tá? Ele não é desejável. Então, isso é a diferença de um perfil para o outro. As habilitações que são necessárias, né? O PC, Multi, CCTPLA, essas precisam ser válidas, tá certo? Vou trazer um pouquinho sobre o processo seletivo, que de fato é o que palpita o coração, né? E igualmente o que a Jessie trouxe. Aonde estou, para onde vou e o que acontece com a minha postulação. O processo mais recente que nós tivemos, ele encerrou no dia 7 de fevereiro, a postulação. Então, nós tivemos vaga aberta tanto para copiloto quanto para comandante. E aí, a partir do momento que você se postula, diferente de comissário, nós temos 2 canais para isso. Tá? Nós temos tanto a divulgação no LinkedIn, do qual tem um link para que você clique e vá para o trabalho conosco. Pessoal, é muito importante, tá? Traga com a verdade, porque numa dessa eu tirei a oportunidade do colega, entre aspas, e eu trouxe alguém que não tem os requisitos que a gente precisa. Gerou toda uma expectativa, tempo e tudo que envolve participar de um processo, infelizmente a gente não consegue seguir por algum desses requisitos que foi mostrado anteriormente do candidato não ter no momento da postulação, tá? E aí quando você conhece o nosso trabalho conosco, não faça o que a grande maioria faz. Preencha os dados por completo. Eu preciso saber o seu nome completo, o seu CPF e toda a sua trajetória de carreira, porque senão serão 2 entraves, né? De eu te contatar e pedir para que você volte e faça o preenchimento por completo. Tá certo? Então, isso, como diz a Jessie, é uma dica de ouro. Quando você for se postular uma vaga, coloque o trabalho conosco por completo, tá? E lá também é o nosso termômetro. Não tenho no momento uma vaga para piloto, mas eu quero ser um comissário, eu quero ser um mecânico, enfim. Lá é o site para que você também possa colocar quais são as suas perspectivas, tá certo? Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre o envio de documento, que isso causa muita dúvida. Aqui eu trouxe falando dos 2 processos, tá? Tanto para comandante quanto para copiloto, na questão de documentação. Então, após a sua postulação no site, também ela ficou por 5 dias lá, ativo, para que vocês pudessem se postular. Vocês recebem um formulário. Hoje a gente se excedeu em 2 minutos. Você recebe um formulário para que você possa fazer o preenchimento de toda a sua documentação. E, a partir daí, a parte de operações faz toda uma análise. Tá? E essa análise, ela demora um pouquinho, porque são muitos documentos, como a lista já vem trazendo para vocês. Deu tudo certo nessa questão de documentos, a gente começa com as avaliações. Inicialmente com o HP, que é online, entrevista com RH e operações, que também é online, e a nossa avaliação comportamental e cognitiva, que é a única etapa que, por questão dos testes, que são mais de 8 testes que envolvem o nosso processo, ele se faz necessário o presencial. Tá? E a gente sabe tudo que envolve agendas de quem já está na aviação, a gente concentra
o exame médico e o toxicológico já nessa etapa do cognitivo, tá certo? A partir daí nós temos a etapa de simulador e a entrevista final agora, que antes não tinha, mas nós temos essa caixinha nova, que é com o piloto-chefe, tá certo? Falando um pouquinho sobre a nossa migração interna, diferente das outras, né, que para copiloto são 500 horas, quando você já é parte do time Latam, para uma migração interna são pedido 200 horas. Os demais requisitos são os mesmos, somente a questão das horas, né? Então, se hoje não tenho ainda as horas, as 500 para me postular, nada impede que você entre como um comissário, mecânico, um agente de aeroporto, vá galgando as suas horas, sabendo que tem essa possibilidade de menos horas quando você já faz parte do time, tá certo? E aí o nosso número, né? Mulheres no comando. Antes de falar um pouquinho sobre esse tema, dicas para o processo seletivo, tá, pessoal? É muito importante. Não espere você receber um e-mail do RH para você se preparar. Já esteja preparado. A sorte, vamos usar o nome de sorte, nem sempre vai bater na sua porta uma segunda, uma terceira vez. Ande ao lado dela. Use isso como algo para te alavancar. Então, já esteja preparado, faça todas as suas análises, estudos. A gente sabe tudo que envolve horas de sono, valores. Tem toda uma família por trás, não só um candidato, então trate isso e leve isso com muito carinho, muito afinco, tá? O que a gente escuta e causa isso até dói quando a gente escuta, nossa, mas eu fui chamada de última hora, eu não estou pronta, eu não estou preparado. Mas quando você se postulou a um processo de tripulação, seja ele técnico ou cabine, você já precisa ter toda uma preparação. Né? De repente, estalou o dedo e você foi convocado, a sua sorte passou, a sua preparação não estava aquém. E, infelizmente, a gente não sabe quando que essa fila volta e que você vai ser chamado novamente, tá bom? Então, falando sobre mulheres no comando, hoje 44% das mulheres contratadas na Latam, somando 65, foram contratadas no ano de 2023. Então, eu espero, assim como vocês, que a grande maioria, que a gente possa se ver numa integração, tá certo? Trazendo um pouquinho mais sobre números, em março agora foram 3 mulheres contratadas e todas, quando chegam na contratação, na integração, vocês não têm ideia da festa que acontece nos bastidores, porque a gente tem um público crescendo e a lição de casa acontecendo, né? Se eu tenho 44% a mais, que foi em 2023, acredito que nada impeça da gente no ano que vem vir com um pouco mais do que isso, né? E falando sobre o compromisso de diversidade e inclusão, o grupo da Latam hoje ele trabalha ativamente para que distribuição de gêneros dos colaboradores, tá, entre 60% e 40% mais, chegamos até 2030. Então, se vocês puderem nos ajudar, eu agradeço. Muito obrigada novamente. Bom dia para a gente. Agradecemos a participação dos nossos convidados e agora nós vamos abrir para o momento de perguntas. Então, a plateia vai poder participar aí. Quem gostaria de fazer uma pergunta, levanta o braço e a Bárbara leva o microfone. Oi, bom dia. Para Azul, a pergunta, eu não entendi direito. A necessidade de não ter o visto é só para o Conecta ou também para o Boeing, para o ATR? Bom dia. Não, o visto não se faz necessário para mais nenhum processo na Azul. É óbvio que ele é um diferencial, então a gente tem um sistema de triagem onde qualificações extras te dão um desempenho e score maior, mas não é item mínimo para nenhum dos processos de piloto na Azul. Mais alguém gostaria de perguntar? Olá, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de fazer a pergunta. Se fosse para poder definir em uma palavra uma comissária de bordo para vocês, tanto da Azul quanto da Latam. Sensibilidade. A gente vai falar, eu vou deixar a Tati agora, que ela é psicóloga, ela é uma outra empresa e é um teste conosco. Paixão. Bom dia, a pergunta é para a Azul. Dessas escolas que vocês são parceiros, né, que vocês buscam lá já os pilotos, são somente para piloto comercial ou também piloto privado e depois a gente segue fazendo as horas internamente? Essa parceria com as escolas, ela é
a gente entende que as escolas no Brasil são grandes provedoras de pilotos para nós. Então, a gente tem uma parceria com 5, a gente procurou randomizar, né, colocar uma em cada região do Brasil, para que a gente atendesse. Durante toda a formação, qual que é o intuito disso? Que elas nos alimentem de pilotos cada vez mais qualificados e com um match muito grande com a nossa cultura, com a nossa formação. Então, quais são os pontos com as escolas? Por exemplo, agora a gente está com um projeto onde a gente vai chamar todos os instrutores das escolas para que tenham treinamento conosco na Azul, juntos com nossos instrutores, para curso de competência. O que é uma nota 1, uma nota 2, para que eles comecem a ter esse critério de avaliação desde a formação desses pilotos junto com o nosso match. Então, a gente teve um evento de Upset Recovery que a gente trouxe todas as escolas, alunos, e cada candidato das escolas, a gente tem um link direto com eles, então eles indicam candidatos. A gente sempre dá um feedback de como que foi. Não individual de cada candidato, de cada aluno que eles indicam, mas como que essa escola se performa ao longo. Então, eles têm uma meta, óbvio, de atingir tanto de pass rate conosco, e a gente compartilha isso, qual que é o índice de aprovação que cada escola tem, e quais são os pontos que eles têm que desenvolver, quais são as dificuldades que a gente vê no processo seletivo, na formação de piloto. A gente entende que tem uma lacuna muito grande entre a formação e o que uma empresa aérea pede. Então, o objetivo da Azul é justamente minimizar essa lacuna entre a linha aérea e a formação dos pilotos com as escolas. A pergunta dela, para quem não conseguiu ouvir, é se eu acabei de me formar como piloto comercial, quantas horas que eu necessito para ingressar na companhia. Hoje a Azul pede 150 horas como mínimo para ingresso na Conecta e as linhas aéreas de 500, reduzindo até 300. Bom dia a todos. Eu me chamo Marcela e a minha pergunta é: qual a idade limite para comissário de bordo hoje para mulheres? E o máximo? Bom, prezando pela nossa... Bom dia, é Marcele, né? Marcele, prezando pela nossa guia de sustentabilidade em sermos mais diversos e inclusivos, não tem idade limite, né? Para começar, seria o requisito obrigatório, a idade a partir dos 18 anos, mas só para você ter uma noção, foi condecorada agora uma das últimas turmas, a Beatriz, ela tem 73 anos. Ela tem 73 anos, passou brilhantemente pela dinâmica, pelas etapas da entrevista com o gestor e já foi condecorada porque também foi reconhecida pelos passageiros na guia de amabilidade. Então, para nós não faria sentido interromper o sonho de ninguém. Muito obrigada a todos.